Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nessa manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 138, olha lá onde nós já estamos, hein? Que tem como título Pretensões. Então, muitos de nós ainda trazemos pretensões em nossa vida. E quantas, não é? Que são o orgulho, a vaidade, né? É claro que com algumas exceções, porque alguns já conseguiram se libertar dessas amarras. Mas, de um modo geral, como espíritos imperfeitos que somos, ainda são traços que nos marcam muito. A pretensão de sermos mais que efetivamente nós somos, de sermos assim especiais, com destaques especiais. Às vezes isso reflete até em aspectos positivos da nossa vida. No trabalho no bem também a gente pode carregar, deixar ali se contaminar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, né? Achando eu faço, eu posso, né? Então, é mais uma vez a cortina do eu, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, né? Que muitas vezes no amor que temos pelos outros, ainda há muito da cortina do eu. Então, eu amo não tanto o outro especialmente, eu amo a mim mesmo no outro, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque mesmo no ambiente do amor, do trabalho, do bem, ainda marca a presença da vaidade, que vai nos distanciando de uma posição mais humilde, portanto, mais precisa, né, com o exercício com Jesus. É claro que o Mestre, apesar das nossas imperfeições, ele vai aproveitar o melhor que já podemos ofertar. Mas a nós, enquanto discípulos, cabe um dever, que é o dever de sempre fazermos o melhor. Sede perfeitos, disse Jesus. Então, nós temos um compromisso de nos aperfeiçoarmos a cada dia, nos libertando dessas pretensões, para que a luz do Cristo, cada vez mais, menos eu, mais Cristo a refletir em mim. E o Emmanuel ele começa o capítulo com um versículo que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Vamos falar um pouquinho, relembrar, né, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela foi uma das cidades mais ricas e mais influentes, né, com muita luxúria, muita ostentação. Havia templos deslumbrantes lá, e um dos mais notáveis era o templo de Apolo. Então, essa cidade ela ganhou a sua maior notoriedade espiritual por ser o local onde o apóstolo Paulo pregou e fundou uma das mais importantes comunidades cristãs primitivas. E olha que ele viveu lá só 1 ano e meio e fez tanta coisa. As duas cartas de Paulo aos Coríntios são documentos essenciais para o cristianismo e para as questões que a igreja primitiva enfrentava.
Elas foram escritas para orientar, corrigir e reconciliar aquela comunidade que estava em conflito. Voltando ao versículo, esse versículo então é uma poderosa metáfora agrícola usada para abordar as divisões e a exaltação indevida de líderes humanos que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Então Paulo, ele usa a si mesmo e a Apolo, que era um outro ministro cristão que trabalhou, né, como exemplo. Então ele diz, eu, Paulo, plantei. Refere-se à ação de fundar a igreja em Corinto, né, pregando o evangelho. Apolo regou. Refere-se à ação de Apolo de nutrir e edificar os crentes já convertidos através do ensino mais aprofundado, demonstrando assim que os diferentes servos de Deus têm papéis diferentes, mas são tão importantes e trabalham com o mesmo propósito, né, comum. Mas o ponto central é Deus, não é? Ele que dá crescimento. Significa que, embora a pregação, o plantio de Paulo, o ensino, que foi a rega de Apolo, sejam necessários, a conversão da fé e o desenvolvimento espiritual genuínos não são resultados somente dos esforços ou habilidades humanas, mas sim de uma ação sobrenatural e contínua de Deus. Isso tudo minimiza a importância humana e coloca todo o crédito no poder de Deus, não é? E ele começa o capítulo dizendo assim: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiram privilégios à edificação de Apolo. O advogado dos gentios, como ele era chamado, foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Porque pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor. Então, Emmanuel, ele refere-se aqui às contendas e alegações que existiam na igreja de Corinto. Alguns discípulos valorizavam mais o trabalho de Paulo, enquanto outros destacavam o trabalho de Apolo. Vindo para a casa espírita, nesse contexto, a casa espírita está cheio de visões, de grupinhos, de panelinhas. Aí vem os comentários infelizes, vem as maledicências, não é? E o que é isso? Como diz Emmanuel, são discípulos inquietos, aqueles que não conseguem se asserenar, né? Com convivência tranquila, no dever bem cumprido, dando espaço a espíritos inferiores. Então, a gente não asserena internamente nossas emoções e pensamentos na base do equilíbrio, do serviço, do trabalho, do dever, criando um tumulto interno, não é? Que extravasa pela boca, falando que não se deve, né?
criando assuntos e discórdias absolutamente desnecessárias. Então, lembremos-nos que cabeça vazia é oficina do diabo. O que vai curar tudo isso é o trabalho. A gente nos empenhar no trabalho que nos são oferecidos. E qual é o significado de diabo nessa? É aquele que desune, né? É aquele que divide. Tanto que diabólico é o contrário de simbólico. Simbólico é aquele que une, que agrega, e diabólico é aquele que divide. Então, voltando ao texto, alguns tomavam o partido de Paulo, dizendo que ele era mais importante. Outros diziam que Apolo veio renovar. Paulo conseguiu tratar de todos esses problemas, das circunstâncias, trazer princípios universais de trabalho cristão, porque no fundo os problemas seguem sendo o mesmo. Né? O mundo mudou muito em termos materiais, mas em termos morais, os problemas são os mesmos. As pretensões, a vaidade, o orgulho, a separatividade. Nós temos que pensar muito bem nisso. Então, Emmanuel nos diz aqui por que a gente tem tantas pretensões individuais, não é? Tanto orgulho, tanta vaidade, se nós somos filhos de um mesmo Senhor. Nós estamos numa obra cristã para nos renovarmos com Cristo, com o Evangelho, né? E para nos colocarmos a serviço dele. É mais ou menos assim. Pensemos num corpo. Quando uma célula do nosso corpo, ela tem uma pretensão individual, ela acha que ela é autossuficiente, que ela não precisa viver harmoniosamente com o resto do organismo, ela se isola, o que vai acontecer? Ela vai adoecendo e vira câncer. Não é? Então, porque não se vive individualmente. Nós precisamos uns dos outros, não é? Cada ser, cada célula, cada ser tem a sua importância, né? No serviço do Evangelho, não deve haver espaço para quem faz mais, para quem faz menos, para quem é mais importante. Não existe isso. Todos são importantes. E vamos ver mais um pedacinho de Emmanuel. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela percepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Olha que interessante. Aqui o Emmanuel vai ostentar o orgulho, né? O nosso currículo de serviços com Jesus. É claro que quanto mais pudermos servir na seara do bem, ótimo, né?
Mas nós devemos ter cuidado para não fazer isso um instrumento de status, né? De pretensões, como se tudo que a gente fez fosse melhor do que os outros fizeram. Vamos deixar que o trabalho fale por si, pois na verdade o trabalho ele aponta para o Cristo. Então, vamos seguir servindo, sem ficar anotando para depois ficar cobrando. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquele outro, porque eu mereço isso, porque eu mereço aquilo, não é? Gente, nós somos simples servidores. Nós não podemos assinar uma autoria que não é nossa, que no máximo nós fomos participantes, não é? Mas é Jesus que opera o bem que nós não possuímos. Deus, ele não se preocupa com as assinaturas. Deus opera em silêncio. Toda boa dádiva vem de Deus. A semente, o princípio, né? Aí sim que a gente realiza e a gente opera. Mas tudo começa dele. Então, vamos nos preocupar com a obra. Porque quando ela for realizada, nós estaremos felizes, estaremos pacificados internamente, não é? Mais um pedacinho de Emmanuel. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Então, gente, os indivíduos raramente assumem a paternidade dos erros cometidos. Se é para me apropriar de algo que vai me elevar no conceito alheio, aí eu me aproprio. Inclusive se eu nem participei, não é? Eu dou um jeitinho do meu nome aparecer ali, mas se é para assumir erros e responsabilidades, tropeços, não, imagina, eu nem estava participando nesse momento, eu nem sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo, tirando o nosso da reta, não é? Ao invés de adotarmos uma postura de sinceridade, de honestidade, a gente quer se apropriar daquilo que muitas vezes sequer estamos relacionados, para poder se engrandecer e se afastar daquilo que possa arranhar a nossa imagem, mesmo se estivermos envolvidos ali. E eu acho que é bem assim, né? E ele termina o capítulo dizendo assim: não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência. E serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, gente, imaginemos que somos um corpo. Eu vou voltar lá. Uns são o nariz, outros olhos, a boca, os braços. Mas a cabeça é um só. Deus. Nós fazemos parte de um todo, né? Uns semeiam,
outros adubam, outros cuidam dos mananciais, outros abrem as nossas estradas, não é? Voltando à casa espírita. Uns cuidam do passe, outros das palestras, outros dos atendimentos fraternos, mas todos os trabalhos são valiosos. Mais interessante é que parece que as pessoas dão um enfoque especial aos palestrantes. Mas esse trabalho é tão importante quanto os outros, não é? É um trabalho como outro qualquer dentro da casa. A evangelização, o atendimento fraterno, a manutenção física da casa, que a Fatinha faz com tanto carinho, todos esses arranjos, essas flores, essa limpeza, né? A pessoa que fica lá na frente, recepcionando, entregando mensagens. Aquela pessoa que põe água nos copinhos para a gente beber. A pessoa que vem limpar uma vez por semana, para ficar tudo cheirosinho. Todos esses trabalhos são de extrema importância. Falta um desse para ver como desequilibra. Então, todo o trabalho é muito importante. E é por amor a Deus que nós recebemos essa ou aquela missão dentro da casa, né? Não é nem por merecimento, não. Porque eu mereço ser isso, ser aquilo. É para podermos nos ajustar com o nosso pretérito, com os desvios que cometemos lá atrás. Então, não pensem vocês que chegaremos ao plano espiritual com uma bela ficha, né? Onde anotamos nosso trabalho. Não é assim. É Deus que afere a cada momento de dedicação, a cada hora de trabalho no bem, né? Estejamos preocupados com o trabalho a fazer, em vez de nomes e assinaturas. Saibamos nos colocar onde fomos inseridos, fazendo a nossa melhor parte. O serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Porque a verdadeira humildade e a maturidade espiritual residem em reconhecer que somos apenas instrumentos a serviço de um propósito maior. E que a importância do trabalho não está no indivíduo que a executa, mas sim no bem que ele gera sob a égide e a permissão de Deus. Então, gente, para terminar, esse texto é um convite à humildade e o desapego da vaidade pessoal no trabalho espiritual, lembrando que somos cooperadores de Deus e não os donos ou responsáveis únicos pelos frutos. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo com muita harmonia junto aos seus familiares. Gratidão a todos.